Sejam bem-vindos a Westeros. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que sei sobre as Terras Ocidentais, o reino da casa Lannister de Game of Thrones. Esse reino nem sempre teve esse nome. Antes da conquista de Aegon era conhecido como Reino do Rochedo. Um lugar de lagos azuis, rios cintilantes e campos férteis. De florestas frondosas que fervilham com animais de todos os tipos, onde entradas semi-ocultas nas laterais das colinas arborizadas dão acesso a cavernas labirínticas que serpenteiam pela escuridão até revelar maravilhas inimagináveis e vastos tesouros nas profundezas da terra, a leste e ao sul e pelo azul infinito do Mar do Poente a oeste. Há muito tempo, os Filhos da Floresta viviam sob a sombra dos bosques e os gigantes caminhavam em volta das colinas, onde ainda hoje são encontrados ossos esquecidos. Mas os primeiros homens chegaram com fogo e machados de bronze, derrubando os represeiros sagrados dos Filhos da Floresta, arando a terra e abrindo caminho entre as montanhas que os gigantes chamavam de lar. Fazendas e vilas se espalharam pelo oeste, do sal até a rocha. Até que os gigantes desapareceram e os Filhos da Floresta foram empurrados para os bosques sombrios no extremo norte. Muitas casas antigas das Terras Ocidentais surgiram durante a Era Dourada dos primeiros homens. Entre elas estão os Hawthorne, os Foot, os Brun e os Plum. Na Ilha Bela, os Dracarys da Casa Farman defenderam a costa ocidental contra incontáveis ataques dos Nascidos de Ferro. Os Rhaene de Castamere criaram um labirinto de minas e cavernas, transformando seu lar em um castelo subterrâneo, enquanto os Westerling erguiam o Despenhadeiro, uma fortaleza construída sobre as águas. Outras famílias nasceram de heróis lendários, cujas histórias ainda ecoam. Os Craake Hall descendem de Craake, o matador de javalis. Os Benefort, do temido Homem Encapuzado. Os Viel, do Arqueiro Cego, Alan de Carvalho. E os Moreland, de Pate, o Lavrador. Cada uma dessas casas conquistou poder e, em algum momento, títulos de senhores ou até reis. Mas nenhuma delas rivalizava com os Casterly, senhores do Rochedo. Sua fortaleza, esculpida em uma imensa rocha à beira do Mar do Poente, tornou-se símbolo de sua grandeza. As lendas contam que o primeiro Casterly foi Corlys, filho de Caster, um caçador que vivia perto do que hoje é Lennisporto. A lenda diz que quando um leão começou a atacar os rebanhos da região, Corlys o perseguiu até uma caverna da base do Rochedo, armado apenas com uma lança. Matou o leão e sua fêmea, mas poupou os filhotes recém-nascidos. Dizem que esse gesto agradou tanto aos deuses antigos, pois isso aconteceu muito antes da chegada da Fé dos Sete em Westeros. Dizem que os deuses enviaram um raio de luz que fez Corlys enxergar uma parede iluminada de ouro. Para proteger o tesouro encontrado, fortificou a entrada da caverna e, com o passar dos séculos, seus descendentes escavaram cada vez mais fundo, seguindo as riquezas escondidas sob a pedra. Assim, o Rochedo se transformou em uma fortaleza colossal, com salões, escadarias e galerias que fariam qualquer outro castelo de Westeros parecer pequeno diante de sua grandiosidade. Fala pessoal, eu sou o Rick Moraes e quero pedir para vocês não se esquecerem de curtir e se inscrever para que eu traga os vídeos dos outros reinos mais rápido. Esse é o primeiro episódio, então vou precisar da força de vocês. Agora se prepara que a história vai começar. Por causa de suas grandes montanhas e colinas, suas fronteiras com as terras fluviais são bem indefensáveis, sendo a principal passagem entre as montanhas guardada pelo Dente Dourado, um castelo que controla o acesso à Estrada do Rio. Do sul, a principal estrada é a Estrada do Mar, é mais acessível do que o Ramo Vermelho, mas a floresta em Passo de Codorniz dá aos homens do oeste uma boa linha de defesa. As terras ocidentais, entretanto, são vulneráveis a um ataque pelo mar, já que sua costa é plana e pode ser facilmente invadida, motivo que fez das terras ocidentais um dos principais alvos dos ataques dos Homens de Ferro. Campo de Milho é o assento da Casa Swift, fiel à Casa Lannister. Embora não seja um dos maiores castelos das terras ocidentais, Campo de Milho é um centro de poder local e tradição, refletindo a história de sua família. Entre os membros mais notáveis da Casa Swift, está o Sr. Addison Hill, o bastardo de Campo de Milho, que foi um dos principais 7 membros da Guarda Real durante o reinado de Aegon I Targaryen, chegando mais tarde à posição de comandante da Guarda Real.
Durante a Dança dos Dragões, a Casa Swift já era considerada uma casa nobre consolidada, com o Lord Swift lutando ao lado dos Verdes, caindo na batalha à beira do lago. Séculos depois, durante o reinado de Daeron II Targaryen, Sir Harold Swift participou do torneio de Ashford Meadow em 209 depois da conquista, mantendo a tradição cavalheiresca da família. O castelo em si é simples, mas funcional, projetado para proteger a família e vigiar as terras ao redor. Seus salões e muralhas carregam a memória de gerações de cavaleiros leais, refletindo a importância histórica e estratégica da Casa Swift nas terras ocidentais. Há milhares de anos atrás, no final da Era da Aurora, graças ao ouro de Rochedo Casterly, os Casterly se tornaram os senhores mais ricos em toda Westeros e os mais poderosos nas terras ocidentais, e permaneceram assim por centenas de anos. Então, a Era da Aurora terminou, e começou a Era dos Heróis. Foi quando um homem de cabelos dourados chamado Len, o Esperto, apareceu vindo do leste. Alguns dizem que ele era um aventureiro ândalo que veio do outro lado do Mar Estreito, embora isso tenha ocorrido 1 milênio antes da chegada dos ândalos a Westeros. Independente de suas origens, os relatos concordam que, de algum modo, Len, o Esperto, tirou os Casterly de seu rochedo e o tomou para si. O método exato com o qual ele realizou isso permanece tema de conjecturas. Na versão mais comum da história, Len descobriu uma passagem secreta para dentro do rochedo, uma fenda tão estreita que teve que tirar as roupas e passar manteiga em seu corpo para se espremer nela. Uma vez lá dentro, no entanto, começou a fazer suas maldades, sussurrando ameaças nos ouvidos de Casterly adormecidos, uivando na escuridão como um demônio, roubando tesouros de um irmão para plantá-los nos aposentos de outro, organizando ciladas e armadilhas. Com tais métodos, ele conseguiu colocar uns contra os outros e os convenceu de que o rochedo era assombrado por alguma criatura vil que nunca os deixaria viver em paz. Outros narradores preferem outras versões do conto. Em uma delas, Len usa a fenda para encher o rochedo de camundongos, ratos e outros animais nocivos e, dessa maneira, expulsa os Casterly. Em outra, ele contrabandeia um bando de leões para dentro da fortaleza e o Lord Casterly e seus filhos são todos devorados. E, depois disso, Len reivindicou a esposa e as filhas de sua senhoria para si. A versão mais devassa da história é que Len entrou no castelo noite após noite para se deitar ao lado de donzelas Casterly adormecidas. Em 9 meses, todas as donzelas deram à luz crianças de cabelo dourado, enquanto insistiam que nunca traíram seus homens. O último conto, apesar de irreverente, tem certos aspectos intrigantes que podem dar uma pista da verdade do que ocorreu. O arquimestre Perestan acredita que Len era algum tipo de partidário a serviço do Lord Casterly, talvez um cavaleiro de sua casa, que engravidou a filha de sua senhoria, ou filhas, embora isso pareça menos provável, e persuadiu o pai a lhe dar a mão da garota em casamento. Se de fato isso ocorreu, presumindo, como devemos, que o Lord Casterly não tinha filhos legítimos, então, com o curso natural dos acontecimentos, o rochedo passaria para a filha e, dessa forma, para Len após a morte do pai. Com certeza não há mais evidência histórica para isso do que para qualquer uma das outras versões. Tudo o que se sabe com certeza é que, em algum momento durante a Era dos Heróis, os Casterly desapareceram das crônicas, e os até então desconhecidos Lannister apareceram em seu lugar, governando grandes partes das terras ocidentais a partir do rochedo Casterly. Supostamente, Len, o Esperto, viveu até uma idade avançada e gerou uma centena de filhos ousados e uma centena de filhas ágeis, todos belos de rosto, com corpo bem formado e abençoados com cabelos tão dourados quanto o sol. Deixando tais contos de lado, as histórias sugerem que os primeiros Lannisters eram férteis assim como belos, pois muitos nomes começam a aparecer nas crônicas e, em poucas gerações, os descendentes de Len se tornaram tão numerosos que nem mesmo o rochedo Casterly poderia abrigar todos eles. Em vez de abrir novas passagens na rocha, alguns filhos e filhas de ramos menores da casa partiram para fazer a própria morada em um vilarejo a poucos quilômetros de distância. A terra era fértil, o mar repleto de peixes e o lugar que escolheram tinha um excelente porto natural. Logo o vilarejo se transformou em uma vila, depois em uma cidade.
Lenisporto. O Dente Dourado ergue-se à beira da estrada do rio, entre colinas ondulantes e florestas antigas. Pequeno aos olhos de quem viaja pelas terras ocidentais, mas imponente em seu propósito. Ele domina a passagem que conecta as terras ocidentais às terras fluviais. O castelo da Casa Lefford é mais do que pedras e muralhas. É um guardião silencioso da Rota da Colina, o ponto estratégico que qualquer exército que venha do leste precisa conquistar para avançar com segurança. De Cinza Marca e Sarsfield a oeste, até Correrio e Donzela Rosa ao leste, e o distante Vale do Chifre ao sul. Sua posição é central e vital. Passando por seus portões, corredores estreitos e salões austeros revelam a força discreta de uma fortaleza projetada não para a ostentação, mas para o controle e vigilância. Mesmo pequeno, o Dente Dourado é uma sentinela silenciosa, lembrando que, em Westeros, o poder de um castelo não se mede pelo tamanho, mas pelo domínio estratégico que exerce sobre a estrada que ele guarda. Passo de Codorniz é o castelo da Casa Crakehall. Erguido próximo à Estrada do Mar, situa-se ao sul de Lenisporto e ao norte de Carvalho Velho, cercado por uma vasta floresta e próximos ao Campo de Milho e o Lago Vermelho, que ficam a leste. O lugar já recebeu visitas ilustres como o príncipe Oberyn e a princesa Elia Martell, que passaram por ali a caminho de Rochedo Casterly, onde sua mãe negociaria os casamentos com os gêmeos Lannister. Foi também em Passo de Codorniz que Sir Jaime Lannister e Merrett Frey serviram como escudeiros e onde as alianças matrimoniais entre os Frey e os Crakehall se firmaram. Não sem os comentários mordazes de Lord Walder Frey, que dizia que todas as Crakehall eram vacas. Mais a sudeste encontra-se Cinza Marca, fortaleza da Casa Marbrand, localizada entre o Despenhadeiro e o Dente Dourado, ao norte de Sarsfield. Cinza Marca ganhou notoriedade durante a Guerra dos Cinco Reis, quando foi tomada pelas forças de Robb Stark após a pesada derrota dos Lannister em Cruzaboi. Outro castelo importante é Vale Corno, sede da Casa Brax. Situado na porção leste das Terras Ocidentais, ao sul do Dente Dourado, ergue-se em uma região montanhosa, como boa parte do território ocidental. Próximo a Vale Corno também correm as águas de uma das cabeceiras do Ramo Vermelho, o que lhe confere importância estratégica. Na época da chegada dos Ândalos, Lenisporto se tornara a segunda maior cidade em Westeros. Só Vila Velha era maior e mais rica, e navios mercantes de todos os cantos do mundo navegaram até a costa ocidental para chegar na Cidade Dourada do Mar do Poente. O ouro tornara a casa Lannister rica, o comércio a fez mais rica ainda. Os Lannister de Lenisporto prosperaram e construíram grandes muralhas para se defender dos Nascidos de Ferro, que queriam roubar suas riquezas e logo se tornaram reis. Len, o Esperto, nunca se intitulou rei, pelo que sabemos, embora algumas histórias contadas séculos mais tarde tenham lhe conferido o título póstumamente. O primeiro rei Lannister de verdade que conhecemos é Lorion Lannister, também conhecido como Lorion o Leão. Vários Lannisters ao longo dos séculos foram apelidados de O Leão ou O Dourado, por motivos compreensíveis, que fez dos Rhaene de Castamere seus vassalos ao se casar com uma filha daquela casa, e derrotou o rei encapuzado Morgon Benefort e seus cativos em uma guerra que durou 20 anos. Lorion pode ter sido o primeiro Lannister a se auto-intitular Rei do Rochedo, mas foi um título que seus filhos e netos e os sucessores deles continuaram a usar por milhares de anos. Contudo, os limites de seu reino só atingiram todo o alcance após a chegada dos invasores Ândalos. Os Ândalos chegaram tarde às terras ocidentais, muito depois de terem tomado o vale e derrubado os reinos dos primeiros homens nas terras fluviais. O primeiro senhor da Guerra Ândalo a marchar com o exército pelas montanhas encontrou um final sangrento nas mãos do rei Tybolt Lannister, conhecido, sem surpresa, como O Trovão. O segundo e o terceiro ataque foram enfrentados da mesma maneira, mas enquanto cada vez mais Ândalos começavam a seguir para o oeste em bandos grandes e pequenos, o rei Tyrion III e seu filho Geralt II viram a condenação adiante. Em vez de tentarem expulsar os invasores, esses sábios reis arranjaram casamentos para os mais poderosos líderes guerreiros Ândalos com filhas das grandes casas do oeste. Homens cautelosos e cientes do que ocorrera no vale, eles tiveram o cuidado de exigir um preço por sua generosidade,
Os filhos e filhas dos senhores ândalos tão nobre quanto eles seriam entregues como protegidos e filhos adotivos para servirem como escudeiros, pajens e copeiras em Rochedo Casterly, e como reféns caso seus pais provassem serem traiçoeiros. Com o tempo, os reis Lannister casaram seus filhos com os ândalos também. De fato, quando Geralt III morreu sem descendência masculina, um conselho coroou o marido de sua única filha, Sir Joffrey Lyden, que assumiu o nome Lannister e se tornou o primeiro ândalo a governar o Rochedo. Outras casas nobres nasceram de tais uniões, entre elas os Just, os Lefford, os Perrin, os Drox, os Marbrand, os Brax, os Serret, os Sarsfield e os Caindal. E assim, revitalizados, os reis do Rochedo expandiram o reino ainda mais. Tommen Lannister, primeiro de seu nome, construiu uma grande frota e trouxe a Ilha Bela para o reino, tomando a filha do último rei Forman como esposa. Lorien II organizou o primeiro torneio já visto nas Terras Ocidentais, derrotando cada cavaleiro que cavalgou contra ele. O primeiro Lancel Lannister, conhecido é claro como Lancel, o Leão, foi para a guerra contra os reis Gardener de Jardim de Cima e conquistou a Campina tão ao sul quanto Carvalho Velho, antes de ser derrubado em batalha. Seu filho, Lorien III, perdeu tudo que o pai conquistara e ganhou o apelido zombeiteiro de Lorien o Manco. O rei Geralt Lannister, conhecido como Geralt o Grande, navegou até as Ilhas de Ferro e retornou com uma centena de reféns nascidos do ferro, prometendo enforcar um deles cada vez que os Homens de Ferro ousassem atacar seu litoral. Fiel à sua palavra, Geralt enforcou mais de 20 reféns. Dizem que Lancel IV decapitou o rei nascido do ferro Harold meio afogado, e seu herdeiro com um único golpe de sua grande espada de aço valeriano, Rugido Brilhante, na Batalha da Ponta de Lan. Ele morreu mais tarde, na Batalha do Lago Vermelho, enquanto tentava invadir a Campina. Agora vamos para alguns detalhes do castelo mais importante que eu mencionei várias vezes, o Casterly Rock. Não é um castelo qualquer. Essa antiga fortaleza é a maior construção ao lado do Mar do Poente, uma rocha que alguns dizem parecer um leão em repouso quando o sol se põe e sombras caem. Centenas de poços de minas penetram nas partes mais baixas do rochedo, onde muitos veios de ouro vermelho e amarelo reluzem intocados na pedra mesmo depois de 1 milênio de mineração. Os Casterly foram os primeiros a começar a escavar salões e câmaras a partir dos poços de minas, e estabeleceram um forte circular no alto do rochedo, de onde podiam supervisionar seus domínios. O rochedo foi medido como 3 vezes a altura da muralha ou da Torre Alta de Vila Velha. Com quase 11 quilômetros de leste a oeste, é repleto de túneis, calabouços, despensas, casernas, salões, estábulos e escadarias, pátios, varandas e jardins. Há até mesmo um tipo de bosque sagrado, embora o represeiro que cresce ali seja uma coisa estranha, torta, cujas raízes retorcidas preenchem toda a caverna na qual ele se encontra, impedindo que qualquer outra planta cresça. O rochedo tem até mesmo um porto dentro, completo com docas, cais e estaleiros, pois o mar escavou grandes cavernas no lado ocidental da rocha. Portões naturais profundos e largos o bastante para que dracares e barcos de pesca entrem e descarreguem suas cargas. A Boca do Leão, uma imensa caverna natural que forma a entrada principal para o rochedo, forma um arco de 60 metros de altura do chão ao teto. Ao longo dos séculos ele foi alargado e melhorado, e agora dizem que 20 cavaleiros podem andar lado a lado por seus amplos degraus. Rochedo Casterly nunca foi tomado por ataque ou cerco. Nenhum castelo nos Sete Reinos é maior, mais rico ou melhor defendido. As lendas dizem que Visenya Targaryen, ao vê-lo, agradeceu aos deuses pelo rei Lorien ter cavalgado para encontrar seu irmão Aegon no Campo de Fogo, pois se tivesse permanecido dentro do rochedo, nem mesmo o fogo de dragão teria o intimidado. Os senhores de Rochedo Casterly reuniram muitos tesouros ao longo dos séculos e as atrações do rochedo, especialmente a Galeria de Ouro com seus ornamentos e paredes dourados, e o Salão dos Heróis, onde a cara armadura usada por uma centena de cavaleiros, senhores e reis Lannister permanecem em guarda eterna.
Nas terras ocidentais, muitos reis ficaram lembrados, um pela coragem, outros pela crueldade ou pelo ridículo. Com o tempo, seu poder se consolidou, mas sempre em disputa com vizinhos e, sobretudo, com os homens de ferro que saqueavam suas costas. A verdadeira força da região esteve nas minas. Ouro e prata fluíam em abundância, sustentando sua riqueza por séculos. Em terras distantes como Ashai, acreditava-se que o Senhor Leão vivia num palácio de ouro maciço. Essa riqueza chegou a despertar a cobiça da antiga Valíria, e alguns mestres diziam que os dragões evitavam o rochedo por causa de uma profecia que ligava aquele ouro à sua ruína. Com a queda do último rei local diante de Aegon, o Conquistador, a coroa foi perdida, mas não a fortuna. A casa permaneceu orgulhosa e distante, até que, sob Maegor, acolheram fugitivos da realeza, mas sem se comprometer em armas. Com a ascensão de Jaehaerys I Targaryen, reforçaram laços com os Senhores de Dragão. Décadas depois, marcaram presença no Grande Conselho de 101, apoiando o príncipe Viserys e garantindo influência em seu reinado. Anos mais tarde, já no reinado de Aegon II, Tyland Lannister foi nomeado Mestre da Moeda. Durante a Dança dos Dragões, coube a ele esconder o ouro da coroa para impedir que caísse nas mãos de Rhaenyra quando ela tomou Porto Real. Essa decisão custou-lhe caro. Capturado, foi brutalmente torturado pela rainha, que exigia a localização das riquezas escondidas. Enquanto isso, Lord Jason Lannister marchava a leste, atendendo aos chamados de Aegon II. Mas as terras ocidentais ficaram desprotegidas e foram devastadas por ataques de Daemon Velaryon, a Lula Gigante Vermelha, e seus saqueadores. O próprio Jason encontrou a morte na travessia do Ramo Vermelho, ferido mortalmente pelo jovem escudeiro Peite de Folha Longa, que ganhou uma honra de cavaleiro e o título de Matador de Leão. Mesmo após a queda de Jason Lannister, os exércitos Lannister continuaram sua marcha, primeiro sob o comando de Sir Adrian Tarbeck, depois sobre o Lord Lefford. Obtiveram algumas vitórias, mas seu destino final foi a tragédia. Na chamada Comida de Peixe, os homens do Oeste foram cercados por 3 exércitos inimigos e massacrados, selando um dos capítulos mais sangrentos e humilhantes da história da Casa Lannister. Depois da Dança dos Dragões, os Lannisters continuaram leais aos Targaryen, lutando inclusive contra as rebeliões Blackfyre. Foi nesse período que surgiram figuras marcantes como Geralt, o Dourado, que fortaleceu o rochedo e enriqueceu sua casa, mas também abriu caminho para a ascensão dos Rhaene de Castamere, que mais tarde se tornaria inimigos perigosos. Um senhor bondoso, mas fraco e indeciso. Conhecido como o Leão Sorridente, Tytos deixou que os vassalos zombassem dele, perdoou dívidas e cedeu poder demais a casas como os Rhaene e os Tarbeck. Enquanto o prestígio dos Lannister desmoronava, nascia seu herdeiro, Tywin Lannister, que cedo mostrou ser o oposto do pai, duro, calculista e implacável. Foi sob Tywin que a casa Lannister despertou de novo, e o conflito com os Rhaene e os Tarbeck atingiu o ponto de ruptura. Essa história que ficou conhecida como um dos momentos mais sangrentos do Oeste e que originou a canção As Chuvas de Castamere, eu contei em detalhes no meu vídeo sobre Tywin Lannister. Confere lá na playlist Personagens de GOT. É um vídeo bem completo. Galera, agradeço a todos que acompanharam meu vídeo. Mais vídeos de outros reinos estão vindo aí. Então peço que deixe o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E muito obrigado a todos. Te vejo no próximo vídeo.